pedir para projetar o versículo aí de Apocalipse 12, 11, que nós lemos a semana passada. Irmãos, enquanto projeta rapidinho aqui, olha, essa semana voltamos com as nossas orações às terças-feiras. Queremos fazer algo novo aqui, diferente. Nós queremos montar aqui no palco uma sala de oração. E nós queremos que os líderes participem, que tenham um tempo de oração. E nós vamos também organizar para que cada equipe, os líderes, estejam responsáveis por cada dia. E aí eles vão fazer conforme o Senhor também direcionar. Mas o formato será diferente. Nós vamos montar aqui uma estrutura onde nós teremos uma transmissão ao vivo. Uma live, como se fosse uma live. E as pessoas irão participar em casa também, recebendo oração. Vai ser um tempo também precioso para você convidar o seu cônjuge, convidar a sua família para participar desse momento de oração. Amém? Eu sei que é difícil porque todos têm uma rotina e às vezes muito corrido, mas eu acredito que às 20 horas, muitos já estarão em casa. Então, separe esse tempo com a sua família. Eu gostaria que você estivesse aqui conosco, mas aqueles que não puderem, estejam nos acompanhando online. Mas nós vamos fazer algo diferente aqui, amém? Não queremos uma oração mecânica, como muitas vezes vemos. Nós queremos algo vivo, poderoso, se movendo no nosso meio. Pessoas sendo curadas aqui no momento de oração, pessoas sendo curadas em casa, que estarão nos assistindo, amém? Você está conosco nesse projeto 2026? Amém? Levante suas mãos, então. Amém. Glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui, presentes, se movendo como igreja do Senhor. Amém? Vamos ler, então, o versículo. Diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eles abriram mão da sua vontade, dos seus planos, dos seus projetos, para viver a vontade de Deus. Domingo passado nós falamos sobre isso, amém? Só para relembrar para você. Mas eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que está em casa também. Vamos separar esse tempo para orar, falar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse novo tempo que o Senhor preparou para nós, para a sua igreja. E nesta hora, Pai, momento da tua palavra, nós te clamamos. Fala conosco. Se revela a nós, Pai, em cada palavra aqui lida, ministrada neste altar. Que seja a tua voz a declarar, que seja o Senhor falando, não seja eu, mas o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar cada vida aqui nesse ambiente, cada vida em casa, que está no sofá, na sala, ou talvez dentro do carro, que sejam tocados pela tua doce presença, Pai. Que o Senhor se revele a cada um a tua vontade, o teu querer. Queremos que 2026 seja um ano diferente, Pai. Um tempo onde nós possamos nos aproximar mais de Ti, através da Tua palavra, através da Tua presença, através do Teu agir. Muda o nosso coração, muda a nossa mente, Pai. Alinha o nosso coração com o Teu, para que nós possamos viver tudo aquilo que o céu tem para nós. Que a igreja do Parque Cruzeiro do Sul seja tomada, Senhor, pela Tua presença. Que pessoas sejam curadas, salvas e libertas em todo o tempo, Pai. Como igreja, onde nós estivermos, Senhor, não se trata de uma estrutura, de um prédio, mas se trata da Tua presença que nós carregamos. Onde nós estivermos, Pai, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Então nós consagramos 2026 para o Senhor. Que seja o ano da bondade do Senhor, o ano da colheita do Senhor, da provisão, do amor de Cristo, o sangue sendo derramado sobre todos, em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos. Fique conosco, Pai, nesse tempo que vamos passar aqui. Queremos ouvir a tua voz, queremos te sentir, Senhor, em o nome de Jesus, amém? Abra seus olhos agora, não durma.
Nós deixamos alguns pontos importantes para falar hoje. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre a cruz. Sobre o nosso posicionamento. O altar que nós construímos, que nós nos prostramos. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo. A cruz que transformou o meu coração e o seu. Que se tornou referência para o cristianismo. A cruz que trouxe a vitória para nós. Que trouxe salvação, vida abundante. A cruz que se tornou o principal. A cruz que é o centro da vontade de Deus. Foi na cruz, não nessa cruz aqui que eu estou mostrando para você. Só quero que você entenda um pouquinho sobre ela. Mas que você olhe sempre para a cruz. Quando o dia mal chegar, que você olhe para a cruz. Amém? É porque já está na época de tirar, acho que foi por isso que aconteceu, irmãos. O Vini está esperando a ajuda, né, Vini? Amém, ele falou isso para mim. Mas a cruz, ela tem que ser o nosso centro. A cruz, ela não anula Cristo, o Espírito Santo em nós. A cruz é para mostrar que alguém abriu mão de tudo que tinha, se humilhou. A maior humilhação de Cristo, a maior humilhação de Cristo foi Ele ter vindo como homem e morrer na cruz. Uma entrega. Ele deixou o trono, Ele deixou tudo que era de precioso lá no céu, por amor a nós, e se entregou na cruz. E foi na cruz que Ele derramou o seu precioso sangue. Foi na cruz que Ele liberou vida abundante para mim e para você. Nós estamos aqui por conta de um sacrifício, de alguém que abriu mão de tudo que tinha para viver algo maior para Deus. Amém? O Pai tinha um plano perfeito. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que veio para morrer por nós, sem pecado. Então, por que eu estou te falando da cruz? Porque para falar de renúncia, para falar de entrega, você precisa olhar para a cruz. Não tem outro jeito. A cruz é o símbolo da nossa renúncia, da nossa entrega. A cruz representa dor, sofrimento. Quando nós falamos dos mártires, daqueles que morreram por amor a Cristo, muitos deles morreram na cruz também, de cabeça para baixo, como eu falei a semana passada. Morte de cruz, morte maldita. Quando nós olhamos para a cruz, nós deixamos o nosso ego na cruz. O nosso ego que muitas vezes nos domina e nos faz viver e fazer coisas que não agradam a Deus. O nosso eu posso, eu quero, eu vou fazer, ninguém me impede, o seu eu. Nós precisamos olhar para a cruz, para que o eu não venha nos dominar. O Evangelho é sobre entrega, é sobre cruz. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para os evangelhos, para mim está tudo muito claro, que o amor de Cristo é um amor sacrificial, e que a entrega precisa ser total. Não podemos viver de uma forma parcial, tem que ser total para o Senhor. Deus não tem bênção pela metade para você, Ele tem bênçãos completas para a sua vida. Ele não te dá a metade das coisas que você pede, Ele dá tudo o que você pede, Ele entrega tudo para você. Ele é perfeito. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos que o amor não é simplesmente vir e sentar aqui e abraçar os irmãos. Entendemos que aqui nós estamos em unidade e em comunhão. Aqui nós prestamos um culto para Ele, glorificamos a Ele, nos rendemos a Ele em louvor e honra. Mas quando você sai daquela porta, você precisa carregar essa cruz.
Você precisa viver essa cruz. Você precisa viver um evangelho transformador. Não é só para ser lido. A palavra de Deus não foi deixada para nós para apenas ser lida e guardada novamente na estante. Ela foi deixada para que nós possamos viver, ter um estilo de vida diferente do mundo, viver para Cristo, viver a palavra, colocar em prática. Aqui dentro da igreja, talvez você não vai conseguir colocar em prática, porque todos estão bem, todos estão salvos. Mas lá fora, tem um povo clamando pela cruz. Lá fora tem um povo clamando por Jesus. Lá fora tem um povo morrendo por falta de salvação. Lá fora tem famílias sofrendo perseguição. Quando você sair da sua zona de conforto, você vai entender que o evangelho é muito diferente do que você tem acostumado a viver. Sabe como nós vivemos o evangelho? Você lê a palavra, todo dia você faz o seu devocional, e isso é importante, você não pode abrir mão disso. Mas muitas vezes ali passou, só foi aquele momento. A palavra vai gerar vida em nós quando nós começarmos a praticar essa palavra. Viver essa palavra. Cada frase, cada letra, cada revelação do Espírito Santo. Você recebe revelação do Espírito Santo, mas o que você faz com ela? O que você faz com o que você recebe? Você chora, você se queima na presença deles, você sente o seu coração queimando. Mas o que você faz depois disso? O que você faz depois disso? Então, talvez olhar para a cruz vai fazer você pensar um pouco do que você precisa mudar. Talvez ser alguém para ajudar alguém lá fora que está na rua, com fome. Hoje ficou tão difícil até para as pessoas que estão na rua, pedindo. Porque todo mundo, quando vem pedir para você, você fala, eu não tenho dinheiro, porque dificilmente as pessoas carregam dinheiro. E aí a vida já era sofrida, se torna mais sofrida ainda. O que era difícil piora, e eu não estou defendendo isso, eu só estou querendo dizer para você a situação lá fora. Existem pessoas com fome, não só da presença, mas de comida de verdade. Existe gente que não tem o que comer. Quando nós ouvimos o testemunho do pastor Aurélio, eu falei com ele essa semana, novamente, eu sempre estou falando com ele. E quando ele fala assim que uma refeição por dia, isso me faz pensar que eu tenho uma vida muito próspera. Eu tenho muitos privilégios, porque eu consigo levantar de manhã, tomar café, escolher o que eu quero comer de manhã. Chega na hora do almoço também, eu posso escolher o que eu quero comer, aonde eu quero comer hoje. Estou na rua trabalhando, eu posso escolher o restaurante que eu quero comer. À noite eu escolho a janta que eu quero. Mas existem pessoas que estão comendo feijão e abóbora como uma refeição principal. Comer carne, mistura, um frango, um peixe é luxo. Eu estou falando isso só para você pensar um pouco, que tudo isso tem a ver com o evangelho. E muitas vezes, quando nós olhamos para a situação assim, nós falamos, eu não quero ir para a África falar do amor de Jesus, porque lá eu vou passar fome. Isso é cruz. Isso é cruz, queridos. É cruz. Os irmãos que foram no Nordeste não estão aqui, estão de férias. Mas eles podem também testemunhar como é difícil a vida lá. Como é complicado a vida lá. Aqui nós temos tudo na hora que queremos. Mas lá no Nordeste também tem pessoas que não têm nem o que comer.
Eu sou nordestino. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu estou falando que talvez, mesmo que você não tenha essa disposição de sair às ruas, de evangelizar, você pode orar. E você pode contribuir. Quando nós falamos de oferta aqui, deixa eu falar para vocês, a gente não faz campanha aqui na igreja. Você nunca viu a gente fazendo campanha para alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Porque as pessoas, elas são fiéis. Mas quando você oferta, quando você dá o dízimo, você está ajudando o ministério dessas pessoas também. Então começa a pedir para o Espírito Santo se revelar a você, mostrar ao seu coração o que você pode fazer além do que você faz hoje. Talvez seja a sua lição de casa. Espírito Santo, me ajuda a entender e a viver algo maior em ti, a ser a expressão do teu amor. Nós somos chamados para viver um evangelho que custa tudo. Você parou para pensar? Nós falamos sobre isso, um evangelho que custa tudo. O que é custar tudo? É custar tudo o que você tem. Ele falou é complicado agora, não é? Mas na verdade, esse é o princípio. Se você é abençoado, você abençoa as outras pessoas. Tudo que você tem, que você recebe é para ajudar alguém, é para abençoar alguém. O seu salário, a sua casa, a sua família, os seus bens. Eu ouvi um testemunho de um homem, um pastor muito conhecido aí na mídia. Eu não vou falar o nome aqui para não expor, mas é alguém que tem um coração em Cristo. E eu ouvi ele testemunhar. Ele veio de uma família muito rica, muito rica. E ele olhava para a situação que ele vivia e ele falava: papai, por que nós não estamos morando numa mansão? Por que nós não estamos vivendo assim, 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 assim? Olha, os tios, eles vivem assim, fulano vive assim. Porque toda a família era uma família abençoada, bem-sucedida financeiramente. E o pai falou: filho, nós não podemos gastar o que nós temos desta forma, porque tudo que nós temos é para o reino. Tudo o que nós temos é para o reino. Ele abriu mão de viver um conforto, de morar talvez em uma mansão, de talvez ter um belo de um carro. Ele preferiu deixar tudo para que fosse usado para a obra. E esse homem conseguiu construir muitas igrejas, inclusive aqui no Brasil, abençoando muitas famílias, expandindo o evangelho. É uma entrega a isso. É um sacrifício. Além do meu tempo, da minha vida, o que eu tenho também é para o Senhor. Então, é tudo que você tem que entregar para o Senhor. E eu quero que você reflita sobre isso, porque não adianta você ganhar riquezas como Salomão, toda a riqueza, o rei mais rico da Bíblia, cheio de ouro, prata. Não adianta você ganhar tudo isso e você não fazer nada para o Senhor, morrer e deixar aí. E muitos deixam para o governo, porque muitos não têm nem famílias, nem herdeiros. Comece a pensar sobre o que você está construindo, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está planejando para 2026. Porque a sua vida tem a ver com Cristo, tem a ver com o reino, tem a ver com a cruz. É uma entrega total. Talvez você precisa abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Deus, o que Ele planejou para você, porque nós fomos gerados para Ele. Abrir mão dos nossos planos, porque quem conhece os planos perfeitos para nós é o Senhor. Eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Talvez abrir mão dos nossos sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores, são melhores. Parar de depender do dinheiro tão somente. Olhar para Cristo, olhar para a cruz, porque aquele que chamou você, aquele que tem um chamado para você é fiel. E Ele supre você.
Ele é fiel. Decida, de fato, abrir mão do seu ego, do seu eu. Porque não é sobre você, é sobre Cristo. Não é sobre a sua vontade, o seu eu, é sobre o Senhor. Construa um altar. Construa um altar diante do Senhor. Um altar na presença dEle, para Ele. Um lugar de rendição. Para de ficar só exigindo e só apontando. Precisa ser assim, você vai fazer assim, está errado assim. Faça você. Faça você o que você tem feito. Porque muitas vezes você aponta o que os outros fazem e critica o que os outros fazem, mas o que você de fato tem feito para o Senhor. Não estou falando para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, para o Senhor. O que você está fazendo para deixar um legado? O que você está fazendo para a sua geração? Qual é o altar que você está construindo? Onde você está construindo? O que você está fazendo para Ele? Pensa sobre isso. 1 Pedro 4,2 diz: não viva para satisfazer as suas vontades, viva para Ele. Para que no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que você tem feito para Ele? Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para aprovar. Muitas vezes seremos provados pelo fogo, mas não tenha medo. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Se alegrem à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, você exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Se cuspirem em vocês por amor a Cristo, felizes são vocês. Se baterem no seu rosto por amor a Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se ferirem seu coração, se lançarem palavras malditas por amor a Cristo, se considere isso como prêmio, como um presente, como uma resposta de Deus, como um galardão. Você foi chamado para viver algo maior. Saia do raso. Saia do raso. Ano após ano você está dizendo: o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou fazer algo novo, o ano que vem eu vou fazer tudo diferente, eu não vou cometer os mesmos erros. E você continua cometendo os mesmos erros. Eu estou falando por mim, não estou apontando para ninguém aqui no auditório. Muda, vamos mudar a mente, vamos mudar o coração. Ei, esse é o tempo chegou, é a hora, é agora. Tem uma vida de cruz. O evangelho que você vê na internet, a palavra pode ser real. O que está lendo, o que está sendo lido e mostrado é a palavra, é autêntica. Mas não é tudo aquilo que mostram, não é só flores, bênçãos. Tem uma vida de sacrifício, tem uma vida de entrega, de renúncia. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século. Não se conforme com essa situação, com o que está sendo mostrado, com como estamos vivendo. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Muda a sua mente, muda o seu coração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para você, queridos? Deus tem algo bom, o que o mundo não consegue dar e te oferecer. Algo maior. Decida hoje amar a Cristo mais que tudo. Coloca Ele no centro. Coloca Ele como prioridade em 2026. Senhor, o Senhor é o meu plano perfeito. O Senhor é o centro. Coloca o Senhor no centro da sua vida, porque Ele vai direcionar você e vai conduzir você. Não tenha medo
Não tenha medo, não sou eu que estou falando para você, não tenha medo. Porque se você fizer isso, você vai viver algo que você nunca viveu e experimentar algo maior que você nunca experimentou. Mude a rotina, saia desse conforto, porque tem vidas aguardando você. Você tem que ser a expressão desse amor de Jesus. Eu conheço você, eu amo você, é tão bom te abraçar, mas existem pessoas lá fora querendo conhecer você, querendo olhar para você, ter um encontro com Cristo. Quero convidar você também a tirar as suas máscaras, esse é o segundo ponto que nós vamos falar. Estamos vivendo em um tempo que o evangelho parece ser raso para muitos. As pessoas pecam à vontade, fazem o que querem. Vem para o culto e depois à noite vai para o boteco. E depois pede perdão e depois faz tudo de novo. E depois tudo de novo. E está tudo bem. Chega uma hora que o pecado já faz parte do corpo da pessoa, da vida daquela pessoa, que ela não tem mais receio algum. Se está agradando a Deus, ofendendo a Deus ou não. O pecado começou a fazer parte da vida dele, que se tornou algo comum para ser vivido. Sobe no altar de qualquer jeito. Ei, a presença é santa, esse lugar é santo. Se você quer adorar o Senhor, se você quer ser a expressão do amor dele em adoração, então cuide da sua vida. Remova as máscaras que estão em você e se apresente diante dele. Esse sou eu, Senhor. João, pecador falho. Cometi isso. Agora eu peço que o Senhor limpe o meu coração, para que eu possa depois chegar diante do Senhor limpo dos meus pecados, perdoados. Pessoas, o pecado já entrou, já está tão presente, que para essa pessoa, ela acha que não precisa se arrepender. Falar do irmão se tornou algo comum. Virar as costas para o irmão virou algo comum. Tem alguma coisa errada com isso, porque Deus não está no meio disso. A palavra diz, antes de você entregar a sua oferta, tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, peça perdão para ele, se acerte com ele, e se apresente depois diante do Senhor com a sua oferta. Tem algo errado, tem algo que precisa ser mudado em nós. Que amor é esse? Que evangelho é esse? Senhor, remova as nossas máscaras, para que nós possamos estar diante do Senhor, limpos. Tira toda a hipocrisia de nós, tira todo o eu. Querido, o Senhor quer perdoar você, Ele quer olhar para você. Se apresente diante dEle, com o coração limpo. O altar é um lugar de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Moisés, tira a sandália dos pés, porque este lugar é santo. Está falando, se referindo ao Senhor, a Cristo, a presença dEle. Não é esse palco, esse tablado aqui de madeira que é santo, é a presença dEle. Nós não viemos aqui por conta dessa estrutura, por conta do ar-condicionado que temos, nós viemos aqui por Ele, para Ele. Dentro da igreja, muitas vezes, nós colocamos uma máscara de santidade. Choramos na presença até. Pulamos de alegria até durante o louvor. Levantamos as nossas mãos, mas quando saímos fora desse ambiente, começa a viver e a praticar tudo de novo. Decida remover as suas máscaras. Eu não sei quais são as suas, eu sei quais são as minhas. E quando eu estava preparando esse texto, eu já falei, Senhor, remova as minhas máscaras. Remova as minhas máscaras.
Porque como nós cantamos aqui, Ele tem um olho que tudo vê, como foi ministrado aqui. Os seus olhos são como os de fogo. Ele vê todas as coisas. Nada passa despercebido ao olhar do Eterno. Ele vê você, Ele sonda o seu coração, como diz Salmo 139. Olha que Mateus diz, Mateus 15, 8, olha o que diz. Olha o que Jesus falou. Jesus denunciou essa hipocrisia, dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe da minha presença, longe da minha vontade. Deixa eu falar para você, Deus não unge máscaras. Deus não unge máscaras. Anota isso. Ele unge corações, pessoas, corações contritos na presença dEle. Isso agrada a Ele. Ele não unge máscaras, mas Ele remove máscaras. E Ele pode remover as nossas máscaras nesta manhã. Você pode aplaudir ao Senhor? Fala: Deus, unge o meu coração, unge a minha mente e remova minhas máscaras. Fala aí em espírito: Senhor, unge o meu coração, a minha boca, a minha mente, e remova as máscaras que me impedem de avançar, de prosseguir. Isaías 6, 5 a 7 diz assim. Toda vez que eu leio esse texto, eu estava até compartilhando com a minha esposa, eu choro, porque eu sinto Deus falar comigo. É como se Deus estivesse na minha frente, olhando nos meus olhos e falando comigo. É como se eu estivesse diante dEle, abrindo o meu coração. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Tenaz é como se fosse uma tesoura. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Senhor, remove as máscaras e vem com brasas vivas do altar e toca a minha boca, muda a minha boca, muda as palavras, muda o meu coração, perdoa os meus pecados, me limpa, Senhor. É isso que Ele fez, para viver algo maior no Senhor. E aí quando você começa a ler lá na frente, Ele pergunta: a quem enviarei? Deus começa a clamar. Do trono começa a sair uma voz: a quem enviarei, a quem enviarei? E esse homem que teve a sua vida, os seus pecados perdoados: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tire as suas máscaras. Tire as suas máscaras, porque elas impedem as brasas do altar tocar a sua boca. Ela esconde a sua boca. Tira as suas máscaras e deixa o Senhor tocar você, porque Ele tem novidade de vida, Ele tem perdão para você, Ele quer fazer nova todas as coisas, Ele quer mudar o seu coração. Quais são as máscaras, querido, que você tem usado na sua jornada de fé? Onde você não tem falado, o que você tem escondido? Quais são os seus problemas? Quais são os seus pecados? Satanás adora segredos, pecados escondidos. Ele adora isso. Pessoas que guardam, escondem, porque ele fica cutucando você 24 horas, lembrando você dos pecados. Mas se você decidir hoje falar para o Senhor: vem com as brasas vivas do teu altar, Senhor, e me toca, o Senhor vai tocar você. Ele vai colocar palavras de bênção nos seus lábios.
palavras de amor, de gratidão. Ele vai mudar completamente a sua vida, como fez com o profeta Isaías, o profeta messiânico que anunciou a vinda do Messias, do nosso mestre. Quando nós tiramos as nossas máscaras diante do Senhor, o Senhor vem com plenitude sobre as nossas vidas. O Espírito dele é derramado sobre nós de uma forma abundante, transbordante. O pecado paralisa você, mas a cruz te dá liberdade. O Senhor te dá liberdade. O pecado mata você, mas a cruz gera vida em você, salvação em você. Viva a palavra de Deus, seja praticante dela. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pratique a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, vive 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 a palavra, viva a palavra de Deus, viva a palavra, porque ela traz conserto, ela traz vida, transformação. Viva a palavra. O Senhor é sim, sim, e não, não. Não existe meio termo. Quando Ele fala que Ele vomita os mornos, aquele que fica no muro, aquele que fica indeciso, está falando sobre isso. Essas máscaras aqui impedem você de avançar. Por isso que você não consegue, por conta dessas máscaras. Amém? Viva a palavra. E agora, o terceiro ponto aqui. Nós vamos falar sobre joelhos no chão. Fala, joelhos no chão. Ó, bate no seu joelho aí. Tá vendo? Você tem 2 joelhos aí. Consegue movimentar eles? Está tudo bem com eles? Tá? Se for necessário, você consegue ajoelhar aqui sem problema algum, né? Seu Mamédio, o senhor consegue ajoelhar? Olha só, o senhor Mamédio consegue ajoelhar. Eu estava falando com ele ali antes de começar o culto. Quero ser um velhinho como o senhor assim. Né, com a mente boa, com físico bom. Seu Mamédio é uma bênção. Se o seu Mamédio consegue se ajoelhar, aqui todos conseguem. Por isso que eu usei ele como referência. Amém? Seu Mamédio vem da casa dele a pé, todos os domingos. E ele não mora aqui do lado não, hein? Ele sobe toda essa rua aqui, por amor a Cristo. Aleluia. Nossa geração é uma geração muito visual. Vivemos na época de vídeos, de imagens, redes sociais, mas não vivemos a palavra. Não lemos a Bíblia, não oramos o tempo todo, não sabem ouvir a Deus, não conhecem a voz de Deus. Quando falamos da voz de Deus, é algo muito estranho para muitos. Como assim ouvir a voz de Deus? Como assim sentir a presença do Espírito Santo? Se você quer uma mudança em 2026 na sua vida, quando eu falo a sua vida, é em tudo. Se você quer uma mudança de vida, então comece a gastar tempos de joelhos na presença do Senhor. E quando essas pessoas, essa geração tenta orar, muitas vezes não consegue. Quando ora 10 minutos já é muito, pastor Gilberto. Quando ora 15 já cansou, já não aguenta mais. 20 minutos já é o limite. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Deixa eu falar para você, a palavra de Deus não é um livro de autoajuda como muitos usam aí e falam pela internet. Ela é lâmpada que guia os nossos passos. Olha o que diz Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que eu olho quando eu olho para a minha vida? Eu não vou falar, não estou acusando a geração, esses jovens, não. Estou falando de mim. Quando eu olho para muitos homens de Deus e leio as suas histórias, e começo a olhar para os meus joelhos, eu vejo que não tem muitas marcas.
Eu estava olhando, onde estão as marcas dos meus joelhos? Gerações que antecederam a nós gastavam as suas vidas de joelho e tinham seus joelhos marcados pela oração. Aqui, muitas vezes, quando o pastor fala, fique de joelhos, uma parte continua sentado porque não querem ficar de joelhos. Porque talvez pensa que é religiosidade. Se você quer vencer as suas lutas diárias, sem superficialidades, você precisa manter seus joelhos no chão. Imagine um relacionamento amoroso. Você consegue construir um relacionamento amoroso, profundo, apenas mandando mensagens, vendo fotos nas redes sociais? Não. É preciso tempo junto. Conversas profundas, silêncios compartilhados, olho no olho, tocar, abraçar. Então, cuidado como você vê o Evangelho pela internet. Porque ele tem a ver com um relacionamento. Estar com o Pai, sentir a presença do Pai, sentar no colo do Pai, abraçar o Pai, beijar o Pai. É novidade falar isso para você? Talvez seja o momento de você pensar como está a sua vida diante de Deus. Muitos conhecem o Senhor só de ouvir falar, mas não caminham com Ele. Conhecem canções, mas não conhecem a adoração. Por isso, quando falam de cura, não acreditam. E quando nós falamos de cura, muitas pessoas falam, não, isso não é real, eu não acredito. E por isso talvez você não vive, porque você não acredita. Quando nós falamos que o Senhor liberta, para muitos, não, isso não é real, só aconteceu lá no passado. Ou só acontece na igreja tal. Quando se fala de transformação, de mudança de mente, também não. Acha que não é necessário, porque o batismo já fez tudo. Você precisa conhecer o Pai. Você precisa conhecer o dono da palavra. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter um tempo de joelho com Ele. Porque Ele é o Rei. E eu quero perguntar para você nessa manhã. Se eu perguntar aqui para muitos, mostra as suas marcas. As marcas do seu joelho. E não quero que você faça isso. É só para você refletir. Mostre as marcas dos seus joelhos de oração. Eu só queria saber, você consegue mostrar? Você tem marcas aí? Tem marcas aí de oração, de adoração? Tem? Aqui na igreja, a coisa mais rara é ver alguém de joelhos. Talvez precisamos mudar isso. Os joelhos no chão nos aproxima da cruz, nos aproxima de Cristo. Muda a vida, muda a história, muda gerações. Transforma casamento, lares, famílias. Joelho no chão, um tempo de oração com Deus. Tiago, irmão de Jesus, e agora essa parte que eu vou falar para você não está na Bíblia, são estudiosos a parte que fizeram esses estudos. Eles falavam que Tiago, irmão de Jesus, ele ia todo dia para o templo. E ele ia orar pela igreja, orar pelos irmãos. Os estudiosos dizem que as pessoas até zombavam dos joelhos de Tiago, porque era tão grosso, tão calejado, que parecia joelhos de camelo. Porque gastavam tempo na presença, orando, intercedendo pelos irmãos que saíram para anunciar o Evangelho, orando pelo reino. Ele gastava tempo em oração, joelhos no chão. Pai, mãe, quanto tempo você gasta de joelhos no chão pelos seus filhos?
Pastor, eu não estou suportando a minha casa, eu não estou suportando o meu casamento. Quanto tempo de joelho você está gastando? Quanto tempo de joelho você está investindo? Pela sua família, pela sua vida, pelo seu ministério. Quanto tempo você está investindo? George Miller, famoso por sustentar milhares de órfãos na Inglaterra, apenas através da oração. Ele não pedia ajuda para ninguém, nem para a igreja. Era através da oração. E o Senhor derramava graça sobre ele, sobre a vida dele, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Estudos relatam, conta a história dele, que depois da sua morte, eles encontraram no assoalho do quarto as marcas dos joelhos de oração. E não só isso, relatam que ele leu a Bíblia também 200 vezes, e 100 vezes foram de joelhos no chão. Se o chão era marcado por conta da oração, por conta dos joelhos, eu imagino os joelhos dele como era marcado por conta dessa oração. A igreja perdeu isso. A igreja parou de se preocupar, de olhar para o Senhor, de gastar tempo em oração. Quando nós falamos, vem às terças-feiras orar, eu não posso por isso, e não estou julgando ninguém. Eu quero que você pense sobre a sua vida, que você olhe para os seus joelhos, porque eu estou fazendo isso, eu estou olhando para os meus. Eu vou dar conta da minha vida para o Senhor e você vai dar conta da sua para Ele. John Wesley, fundador da Metodista, acordava todos os dias, às 4 da manhã, e orava no mínimo 2 horas. Depois da sua morte, foram encontrados lá no seu quarto os tapetes e os carpetes marcados pelos seus joelhos, ao lado da sua cama, marcados pelos joelhos dobrados em oração. E a pergunta que eu faço para você, como estão os seus joelhos diante do Senhor? Eu comecei a ter um tempo de oração, e eu falei para o Senhor, agora eu quero orar um pouco de joelhos. Eu sempre fiz isso. Mas eu falei, Senhor, eu preciso gastar mais tempo de joelhos. Não estou nem aí se quando eu usar bermuda alguém dê risada dos meus joelhos, que já são feios mesmo. Mas se tiver as suas marcas, eu vou me alegrar mais ainda. Pergunto novamente para você, como estão os seus lindos joelhos? Pastor, eu passei creme, estão lindos, estou na academia, está lindo, tá, né? Forte, né? Agora vamos mudar. Agora vamos gastar isso na presença do Senhor. Você quer fazer isso em 2026? Você quer fazer isso? Senhor, eu quero que os meus joelhos sejam testemunho da minha oração contigo. Último ponto. Gaste a sua vida com aquilo que é eterno. Gaste a sua vida com aquilo que é eterno. Porque aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. E passa mesmo. Passa mesmo. Eu tenho 52 anos. E a minha preocupação hoje, Senhor, eu quero viver os dias que me restam para o Senhor. Passa rápido, muito rápido, muito rápido. Queria fazer algumas perguntas para você sobre isso. Em que você tem investido a sua vida? Como você tem gastado o seu tempo? E como você tem vivido o Evangelho?
O tempo passa muito rápido, como eu disse. É como um estalar de dedos. E quando você olhar para trás, não dá mais tempo. Já passou, já foi. Não consigo reparar, não dá para fazer mais nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar e transformar 2026. Dá tempo de você construir uma história linda a partir de agora. O seu chamado tem a ver com Cristo. O seu chamado tem a ver com vida eterna, com o que é eterno. Não é algo superficial que o Senhor separou para você. O Senhor preparou para você algo eterno. Como eu falei aqui, os mártires, eles se preocupavam com aquilo que era eterno. Como o versículo que nós lemos no início. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Não olhavam para si. Eles não olhavam para a sua vida, para o eu, o que eu vou fazer se eu deixar tudo isso. Como aquele jovem rico. Ele não ouviu Jesus, porque o coração dele estava nas suas riquezas. Lucas 6:46 diz: porque vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo. Senhor, Senhor. E por que não fazem o que eu digo? Talvez hoje seja um dia de decisão. Pare de procrastinar a sua entrega total a Deus. Pare de dar desculpas. Identifique onde você está errando, onde você está falhando e comece a mudar a partir de agora. E comece a viver pelo Evangelho. Você pode ser um intercessor, você pode evangelizar, você pode ser um discipulador. Mas você precisa querer mudança, você precisa querer fazer isso. Você pode ser um líder de célula, mas você precisa tomar uma decisão. Eu quero que a minha igreja avance, então você precisa ajudar, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Para que quando você chegar diante do Senhor, uma vida aprovada, Ele vai dizer assim, em Mateus 25:21 diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Algo eterno, uma recompensa eterna. Mateus 5:11-12 diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Nos céus é algo eterno. A recompensa é eterna, não é terrena. Então não busquem aplausos. Não busquem aplausos, holofortes, porque o que o Senhor tem para você é eterno. É eterno, é muito melhor que tudo isso. Não é algo passageiro. Coloque o seu coração diante do Senhor. Quer mudança em 2026? Remova as suas máscaras. Olhe para a cruz. Gaste tempo em joelhos de oração. Tome uma posição diferente, uma posição nova esse ano. E você verá que valerá a pena. Amém? Vamos ficar de pé. Vou chamar o grupo de louvor aqui. Hoje é o seu dia de decisão. Talvez de uma atitude diferente. Mude o seu coração, queridos. Hoje, agora, decida, hoje. Chega de viver um evangelho de aparência que falam que as pessoas querem ouvir. Para de ser bajuladores.
Você tem que agradar a Cristo. É sobre Ele. É tempo de viver um evangelho que transforma, um evangelho radical. Que tem um custo, sim. Mas que vai te dar recompensa eterna. Fala para o Senhor que você está cansado da superficialidade, de viver no raso, e queira viver algo maior nele. Decida mergulhar nas águas que saem do trono. Decida ir mais fundo. Vamos adorar ao Senhor agora com todo o nosso coração. Dê a mão para a pessoa que está com você aí. Somos uma igreja. Somos uma igreja, nós vamos interceder como igreja do Senhor. Dê a mão na galeria, faça isso também. Se aproxime uma das outras aí, irmãos. É sobre Cristo. É sobre o Senhor. Adore ao Senhor. Sobe aqui, vem me ver, vem ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar, e num instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, tão perfeito és. Adore ao Senhor. Lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Aleluia. Lindo és, quão perfeito és. Lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Tu és santo, 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 santo. João viu o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ezequiel viu o trono de Deus, a glória de Deus. Santo, 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 santo. Estevão viu o trono de Deus. Os anjos de Deus subindo e descendo, a glória se movendo. eu te vi
assentado sobre o trono. Vejam, olha o trono. Eu te vi com os teus olhos de fogo. E eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono. Aleluia. Eu te vi com os teus Aleluia. olhos de fogo. E eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono. Eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra, sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra, sejam para ti, Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Continue segurando a mão do seu irmão. 2 Reis 20 conta a história de um rei que estava muito doente. Isaías também vai falar sobre ele. Em 2 Crônicas também 30 vai falar sobre ele, sobre Ezequias. Eis que ele recebeu o profeta Isaías dizendo: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer em poucos dias. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E quando ele ouviu isso, ele virou para a parede, se prostrou diante do Senhor e começou a chorar. E começou a dizer: lembra, Eterno, como eu era na tua presença. Lembra como era a minha vida diante do Senhor, sempre obediente a ouvir a tua voz. Lembra, Eterno, como eu vivia na tua presença. E ele começou a falar tudo para o Senhor naquele momento. Houve uma rendição. Ele olhou para o Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor, do soberano. Ele entendeu porque o Senhor estava fazendo isso. O povo já não obedecia, mas o Senhor já não ouvia mais a voz do Senhor. E ele estava muito doente. E o Senhor falou através do profeta Isaías: você vai morrer. Mas ele se colocou diante do Senhor pedindo perdão, reconhecendo quem ele era, as suas falhas, as suas limitações. E antes do profeta sair da cidade, a ordem do Senhor: volte, fala para ele que eu estou mudando a vida dele, estou acrescentando mais 15 anos na vida dele, estou curando a sua doença. Fala para ele que eu estou curando, dando a ele uma nova oportunidade. Quando eu comecei a ler nesse texto essa semana, eu falei: Senhor, nós queremos mais uma oportunidade na tua presença. Nós queremos mais. Nós não queremos morrer, Senhor. Nós queremos colocar nossa vida em ordem diante do teu altar. E se você ler lá em 2 Crônicas 30, você vai ver que o Senhor perdoou ele e perdoou também o povo. O povo foi sarado, houve perdão, houve acerto, houve alinhamento dos céus com a terra. A vontade de Deus foi soberana. Porque um homem reconheceu os seus erros diante do Senhor e se prostrou diante dele.
reconhecendo que realmente precisava de mudança. Mas esse homem reconheceu também que precisava de perdão. E ele começou a pedir perdão ao Senhor pelos seus erros e pelo povo. E ele decidiu alinhar, ele decidiu colocar em ordem a vida daquele povo, voltando a construir um altar de adoração diante do Eterno. Talvez nós, como igreja do Parque Cruzeiro do Sul, você que está em casa, precisamos tomar uma decisão muito importante diante do Eterno. Lembra, Senhor, de como eu era fervoroso na Tua presença. Lembra de como eu Te buscava, Senhor. Lembra como eu era antes diante de Ti. Senhor, eu fazia tudo para Ti. Eu ouvia a Tua voz. Eu não me cansava, eu não dava desculpas para o Senhor. Eu não olhava para o irmão, eu olhava para o Senhor. Lembra como eu era, Senhor, diante de Ti. E agora, Eterno, tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Remova as máscaras. Porque eu quero dobrar os meus joelhos diante da Tua presença. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ser uma voz profética, Senhor, como João, anunciando o Senhor. Eu quero que a minha vida seja a expressão do Teu amor. Lembra, Senhor, como eu era. Lembra como eu fluía nos dons do Espírito. Traz de volta, Senhor, o que foi deixado para trás, o que foi perdido com o tempo. Traz de volta, restaura a minha vida, restaura o meu coração, restaura o meu chamado, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, ó Eterno, a minha vida. Não faz sentido viver longe de Ti, não faz sentido viver longe da Tua presença. Restaura a minha vida, restaura o meu coração. Olha para mim, ó Senhor, olha para mim. Começa a clamar ao Senhor aí onde você está. Olha para mim, Senhor, olha para a minha vida. Decido hoje, Senhor, colocar em ordem a minha vida. Decido hoje, Senhor, colocar em ordem o meu coração. Eu quero que o Senhor venha se alegrar do meu coração, da minha vida, do meu testemunho. Muda a minha sorte hoje, Senhor. Muda a minha família, muda o meu casamento, muda o meu trabalho. Renova, Senhor, a aliança. Renova, Senhor, o meu coração diante de Ti, ó Eterno. Responde com fogo a minha oração. Responde com fogo, Senhor, esse altar. Tira la barabassura, manais. Começa a declarar agora o amor de Deus na vida do seu irmão aí do lado. Começa a dizer palavras aí para ele, proféticas, para ele viver em 2026. Ei, tem uma voz, tem uma palavra profética em seus lábios. Libere sobre a vida do seu irmão. Libere sobre a vida do seu irmão. Tem uma palavra que Deus colocou em você. Libere sobre a vida do seu irmão. Tudo novo, Senhor. Eu vejo os céus abertos, Senhor, neste lugar. Faz tudo novo, Senhor, faz tudo novo. Veja, Senhor. Veja, olha para o Teu povo. Declara o Senhor: eis que estou fazendo uma coisa nova. Vejam, percebam. Eis que estou fazendo algo novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Perceba, veja, olhe, estou fazendo uma coisa nova. Já começou. Estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Xeralabassore manás.
Tararababashe, bababashe.